Eu costumo dizer que todo mundo tem mais habilidades do que simplesmente só trabalhar ou só, enfim, Talentos, tem talentos, né? natos. Além de ser um bom profissional na sua área, você pode cantar bem, pode ser um bom cozinheiro, pode ser um bom esportista, pode ser um bom jogador de pôquer, Sim. pode ser diversas coisas, diversas atividades que você pode fazer com excelência, pode fazer bem, né? Iniciando mais um Café com Rimon. Eu sou Rimon, Grupo Mediata. E o Grupo Mediata é especialista em gestão de cobranças. Fazemos gestão de inadimplência da sua empresa. Se você tem dificuldade com sua carteira, procure especialista, Grupo Mediata. E para o meu convidado de hoje, eu tenho o grande prazer de receber aqui o meu amigo Renato Urives. Renato, um brinde à sua presença aqui. Obrigado, Rimon. Rimon, é um prazer participar aqui do Café, né? Um programa aí da internet que realmente tem trazido bastante novidade, inclusive. Aliás, eu trago aqui pessoas ilustres e você é uma delas. Obrigado, Rimon. Mas, na verdade, aqui o ilustre, eu acredito que seja você. Não é. Por tudo que você tem desenvolvido, por tudo que você tem realizado, inclusive na sua área de atuação profissional. E agora com essa iniciativa que realmente agrega bastante, não só a questão profissional, como eu disse, mas também, principalmente, a união e a reunião de amigos, né? O intuito do Café com Rimon, Renato, ele nasceu da minha, a minha conexão com os meus amigos. E eu achei que esse programa caiu nessa questão, nesse meu objetivo de reunir meus amigos. Então, eu tenho muito prazer, você é uma pessoa que eu sempre admirei pelo seu trabalho e eu vou falar um pouquinho aqui dos seus diferenciais. E pelas suas qualificações, você já foi narrador esportivo e continua quando aparece a oportunidade. Você já fez narração esportiva, você é locutor, inclusive a família, né, de vocês tem muita tradição nisso. O seu irmão Marcel também. Você atua como jornalista e atualmente você é assessor de comunicação. Exato, Rimon. Você falou da questão da narração esportiva, né? No momento eu não estou atuando como narrador esportivo, embora tenha atuado por diversos anos, né? Recentemente até aconteceu um contato de uma plataforma de streaming para que a gente prestasse essa atividade novamente, né? Voltasse a narrar, mas a negociação não avançou. E, no momento, eu sou assessor de comunicação da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo, né? Essa é a minha atividade profissional nesse momento, né? É o que a gente faz dentro da área de comunicação, nesse momento prestando assessoria na área política, né? O que o assessor de comunicação faz dentro dessa secretaria hoje? Quais que são as atribuições, Renato? A atribuição de um assessor de comunicação, Rimon, é justamente fazer a interface entre o órgão público e a população, e principalmente em relação à questão da imprensa, né? Um assessor de comunicação, ele responde demandas de imprensa, ele prepara materiais para serem divulgados para a imprensa, para a grande mídia. Eu entendo, então, campanhas que a secretaria quer divulgar, a prefeitura. Você atende todas as secretarias? Atendo somente a Casa Civil. A Casa Civil tá. E dentro da própria instituição, dentro da própria Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Comunicação também nos demanda algumas informações, né? Informações da Casa Civil, informações para que sejam prestadas a órgãos de imprensa, né? À medida que essas perguntas chegam, à medida que essas demandas chegam, né? Isso passa pelo seu... Chega para a SECOM, uma boa parte, né, que seria a Secretaria de Comunicação,
da Prefeitura de São Paulo, e dentro do tema que compete à Casa Civil, eles nos procuram para que a gente preste a informação, e aí dentro daquilo que é alinhado dentro da própria municipalidade, dentro da própria instituição, é divulgado para a imprensa conforme a necessidade. Isso tem assuntos sensíveis para você Claro. tratar e ter cuidado na hora de passar, e tem que ter uma comunicação clara, transparente. Principalmente transparente para a população, né? Principalmente porque a população, claro, precisa de informação daquilo que a Prefeitura executa como serviço público, daquilo que a Prefeitura executa como trabalho em prol da população, né? E claro que existem os questionamentos naturais e pertinentes da imprensa, e claro, nós estamos ali para fazer justamente esse trabalho de informação, de prestar a informação de forma correta, de forma clara, de forma que a população entenda e possa também se informar diante daquilo que a gente passa, né? Você sempre foi ligado aos órgãos públicos, né? Na vida pública, né, Renato? Você passou por várias prefeituras, teve relacionamento com vários secretários, prefeitos, vereadores. Nesse meio você tem essa facilidade de entender como que funciona a vida pública, digamos. Exatamente, né? Há cerca de 20 anos uma das nossas atividades é dentro da área de assessoria política, né? Sim. E como você disse, a gente já passou por diversas prefeituras, né? Delas, Itaquaquecetuba, né? Coordenamos Ferraz. A comunicação da Prefeitura de Itaquaquecetuba nos anos de 2014 e 2015 e até final de 2016, né? Ferraz de Vasconcelos também, por vários períodos, nós também fizemos assessoria de imprensa. Na cidade de Biritiba-Mirim também já fomos secretários, né? Já estivemos aí tocando uma secretaria municipal, né? Governo do Estado de São Paulo também já fizemos assessoria de imprensa para a Secretaria de Desenvolvimento Regional, e assessoria assessoria parlamentar, né, dentro da área de comunicação também para o deputado Estevão Galvão. Né, numa das suas legislaturas, num dos seus mandatos. Né? E recentemente eu fiquei sabendo que você participou da última campanha a presidente da candidata, né? Da candidata Soraya Tronic. Soraya Tronic. Né? Exato. E assim, Raimon, nós, ao longo desses 20 anos, ou quase 20 anos, né, não é somente assessoria política institucional, trabalhando dentro dos órgãos públicos, enfim, mas também participando de campanhas políticas ao longo desses anos. Né? Foram 9 campanhas que você participei ativamente. Diretamente. Né? E essa candidato a governador, prefeito... Candidato a prefeito, candidato a deputado, candidatos a vereador, foram os principais trabalhos. E o seu trabalho, né? Sempre foi como assessoria de comunicação. Sempre na assessoria de comunicação, e agora, recentemente, ano passado, nós fizemos assessoria de imprensa. Eu fui parte da equipe de assessoria de imprensa da candidata Soraya Tronic, senadora, né, que foi, né, uma surpresa, inclusive, para o grande público, né, pela desenvoltura que ela teve dentro da campanha, pelas propostas que foram importantes dentro da campanha, né, e fez realmente uma campanha muito bonita, propositiva, né, em 2022, e a gente teve essa oportunidade de estar muito próximo de um candidato a presidente e viver o dia a dia, a loucura, digamos assim, que são esses 45 dias de campanha eleitoral. Se me permite, eu vou fazer uma pergunta assim, espero que você... Não quero te colocar em alguma saia. Mas, assim, a gente assiste o debate. Você participou, com certeza. Como que é o bastidor do debate? A hora que entra o comercial, como é que fica lá aquela muvuca? Como é que acontece as coisas? Olha, lá, o bastidor de debate eleitoral, ele também é muito movimentado. Né? Ao mesmo tempo que os candidatos estão fazendo o debate, no momento em que o telespectador está assistindo,
as equipes, as assessorias continuam trabalhando. Estão anotando, o tempo inteiro trabalhando, observações, fazendo exatamente as observações. Para passar isso para o público. E nos intervalos exatamente, nos intervalos dos programas, né, que é um programa de TV, o debate, os assessores têm o acesso ao candidato para orientar, para fazer as orientações diante daquilo que já foi falado e que vai ser falado no próximo bloco. Aonde ele está indo bem, aonde que ele Exatamente. precisa melhorar. Onde precisa tocar num ponto mais sensível do adversário, ou aonde ele precisa se defender de algum momento que foi atacado. Enfim, a equipe de assessoria trabalha justamente para isso, para poder trazer para o candidato aquilo que naquele momento ele precisa desenvolver dentro do debate. Tá? Inclusive a equipe de assessoria, hoje em dia, né, vamos colocar no momento atual, a equipe de assessoria acompanha em tempo real as redes sociais, que é um grande termômetro, durante um debate eleitoral, para saber exatamente aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo destaque, né? E aí o próprio candidato é assessorado nesse sentido pelo assessor de comunicação, assessor de imprensa, na equipe que está preparada ali pelo marqueteiro, que também tem aí as informações para poder tudo isso orientar. A gente não enxerga ali, mas por trás é uma equipe... É um trabalho muito intenso, irmão. Intenso. É um trabalho extremamente ágil, né? Extremamente forte no ponto de vista de que você trabalha aí muitas horas durante o dia. Precisa gostar disso também, né, Renato? Precisa gostar dessa correria, dessa loucura, além né? da... E é tudo muito... Assim, irmão, você imagina que você está conversando por meio de um candidato a presidente, você está conversando com mais de 200 milhões de habitantes e você faz parte de um processo... Ali, né? Exatamente, faz parte de um processo ou de mudança ou de melhoria para o Brasil, né? O teu trabalho está impactando naquilo que vai acontecer no país nos próximos 4 anos. Se o seu trabalho é suficientemente bom e elege um candidato, claro que outros trabalhos são bons também, de outras assessorias, né? Eu conheço as assessorias de todos os candidatos que foram candidatos à presidência, são pessoas muito competentes também, na maioria deles, e claro, só ganha um, digamos assim, né? Sim. Mas é claro também que outros candidatos saem muito fortalecidos, como foi o caso da própria Soraya Tronic, como foi o caso de outros candidatos que disputaram a eleição. A imagem, né? Você tem que cuidar da imagem, você tem que cuidar do discurso. Então você precisa tomar muito cuidado assim, com tudo, né? Ter muito zelo com o seu assessorado para que ele possa realmente ter o êxito que ele busca ter dentro de uma eleição. Né? Imagina que uma roupa mal escolhida, imagina que, claro que não é minha parte, questão, por exemplo, de vestuário, mas a gente também pode sugerir algumas coisas. Sim. Você imagina que uma fala mal colocada, mal dita... Aliás, nos debates a gente percebeu que tem esse toque da roupa, da escolha da roupa, do penteado. Porque a roupa também conversa com o telespectador, né? A roupa também conversa com o eleitor. O candidato quer transmitir também uma informação através disso. Renato, eu conheci você, eu tive a oportunidade de ter o desafio de formar uma equipe de empresários, né? Há uns 4, 5 anos atrás, e a gente fez uma festa de lançamento dessa equipe. E você foi o nosso mestre de cerimônia. Sim. E eu tinha certeza que você ia elevar muito a qualidade do evento, porque eu já participei de outros eventos seus e tudo mais. Mas para quem estava ali, não conhecendo o seu trabalho e tal, e ficou surpreso positivamente. Como é ser Qual que é as qualidades de um mestre de cerimônia? O cerimonial, qual a importância do cerimonial para uma festa, para um evento? O mestre de cerimônias, ele é a figura que dá o ritmo para o evento, né? Ele é a figura que vai fazer as apresentações, ele que vai, de uma forma
muito até ágil. orientar nos protocolos, né? Orientar nos protocolos. É ele que vai liderar o evento. Você nos orientou, deu muitos assim, toques. Olha, isso é assim e tal. Isso, então, da forma que o mestre de cerimônias... Chega a ser uma assessoria também. É uma assessoria, não deixa de ser uma assessoria, né? Apresentar um evento significa você dar todo a orientação e o ritmo para o evento. Você apresentar as figuras do evento. No caso, por exemplo, vamos pegar um estilo de apresentação ou de evento, pode acontecer um evento político, digamos, né? Em que você chama os políticos para o palco, você passa a palavra, que é muito importante, né? E tudo isso tem que ser feito de forma muito clara. Muitas vezes você, como mestre de cerimônias, também faz a apresentação de alguma atividade, de algum trabalho que é feito relativo ao que está sendo apresentado no evento. Então, e tem a questão da importância do cargo também, hierarquia, né? Existe um protocolo, na exato. hora de apresentar, existe um você protocolo. tem que respeitar. Existe um momento, numa solenidade oficial, existe um momento do hino nacional, existe um momento do hino do município, muitas vezes do estado, dentro do que é protocolar. É necessário fazer tudo dentro de uma... É uma profissão, né? É uma profissão. Mestre de cerimônias, ele pode ser mestre de cerimônias de casamento, né? Já tive a oportunidade também de realizar casamentos, né? Festa de debutante, formatura, eventos corporativos. E um evento com mestre de cerimônias é completamente diferente e muito mais sofisticado, muito mais bonito, muito mais organizado, principalmente. Eleva muito a qualidade do evento de uma maneira que assim, eu também fiquei surpreso positivamente, porque ali deu um toque muito distinto do evento. O mestre de cerimônias, ele organiza o evento, né? No momento em que tem que ser passada uma palavra, no momento que tem que ser chamado para uma mesa, uma figura, no momento... Ele que organiza e lidera todo o andamento da festa e do evento. Então é necessário realmente um mestre de cerimônias para uma... Você continua atendendo como mestre de cerimônias? Sim, realizo... Sou mestre de cerimônias, também eventos corporativos. Eventos corporativos, tudo. Formatura... Dança também, Renato? Não chego a dançar. Se precisar, dança. Se precisar, por que não? Legal. Renato, também recentemente eu vi nas suas redes a sua participação pela seleção brasileira Master de basquete. Sim. Cara, também você é um esportista praticante. Praticante e bem ativo, né? Bem ativo. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, irmão, ninguém faz uma coisa só bem feito na vida. Todo mundo tem habilidades, todo mundo tem talentos, né? Você, como um empresário, tem um talento muito grande que eu, como consumidor, digamos assim, eu, como assessorado, nesse caso, já tive a oportunidade de receber uma assessoria muito importante da Mediata. Sim. E foi realmente algo, não vou dizer surpreendente, porque o teu grande trabalho não me surpreendeu. Apenas confirmou aquilo que a gente sabe, que é a tua qualidade profissional. Se não me falha a memória, a gente ajudou você na questão do visto, né? Do agendamento de um visto americano. De um visto americano. Que você, por sinal, não tinha. Que eu não tinha. Mas tinha a passagem comprada. Já tinha uma passagem comprada. Então, para que você que está assistindo tenha a ideia da qualidade, da agilidade da Mediata, eu tinha uma passagem já comprada para os Estados Unidos, mas não tinha o visto ainda, né? E em torno de um mês, ou até menos de um mês, o visto estava absolutamente pronto e entregue conforme tudo de uma forma muito ágil. O processo todo demorou, acredito que uns 25 dias. Desde Foi 25 dias. Agendamento, a entrevista... As duas, né? Você teve que fazer as duas entrevistas.
e o recebimento do visto do passaporte. E deu certo, você viajou para os Estados Unidos. Deu tudo certo e né, mais uma vez até agradeço. Correu muito bem, né? Imediato, porque se a gente fosse fazer esse trabalho sem essa assessoria, realmente a gente corria o risco de não ter no tempo hábil esse visto, né, para viagem. E uma curiosidade, pessoal, até tirando dúvidas, esclarecendo, a maioria dos vistos, elas são reprovadas por falhas de preenchimento. Essa era a minha preocupação. Porque o governo americano, ele quer turista para passear em Orlando, Las Vegas, Los Angeles e gastar. E aqui a gente escuta muito as pessoas reclamando que mas eu preenchi e tal, mas olha, não tenho certeza se eu fiz direito e tal. E nessa hora é que reprova. Então, eu acredito que muita atenção nessa hora para você ter o visto aprovado e que não custa barato, né? Tem a taxa consular que ela hoje está aproximadamente quase beirando R$1.000, né? Então é uma despesa que o cliente tem e se ele preencher errado ele vai ter esse problema aí de refazer novamente o DS lá, que é o formulário de preenchimento obrigatório. Renato, me conta, como que a seleção brasileira achou você? Vamos lá. Como eu tinha iniciado, né, eu costumo dizer que todo mundo tem mais habilidades do que simplesmente só trabalhar ou só, enfim... Talentos. Tem talentos, né? Além de ser um bom profissional na sua área, você pode cantar bem, pode ser um bom cozinheiro, pode ser um bom esportista, pode ser um bom jogador de pôquer. Sim. Pode ser diversas coisas, diversas atividades que você pode fazer com excelência, pode fazer bem, né? Se você se dedicar àquilo, estudar, você treinar vai e se preparar, sobressair. Você vai desenvolver a atividade com boa desenvoltura. Acontece isso, nesse caso, no basquete, né? Sim. Eu trabalho, como a gente falou agora, na área de comunicação e, paralelo a isso, eu atuo como jogador de basquete e jogo em diversas competições a nível nacional, né? E surgiu essa oportunidade da seleção brasileira no ano de 2019 para disputar o Mundial Master de basquete na Finlândia. Nós disputamos representando a seleção brasileira, né, na categoria 35+, para jogadores acima de 35 anos até 40, né? E tivemos essa oportunidade de disputar essa competição, né? Ocorreu na capital? Aconteceu na cidade de Espoo, que é uma cidade vizinha a Helsinki, que é a capital da Finlândia. Eu quero, inclusive, Rimon, aproveitando aqui o ensejo, sim, né, desse convite que você nos fez, né, você costuma presentear as pessoas, né? Mas eu gostaria aqui de presentear você com uma camisa da seleção brasileira, da nossa participação. Essa é a versão atual da camisa da seleção brasileira, né? Então eu quero passar aqui para você. Muito obrigado, cara. É a nossa camisa da seleção. Olha e só. Esse é o uniforme atual da seleção brasileira do uniforme 2, né? A camisa do uniforme 2. Olha só. A FBBM é a Federação Brasileira de Basquete Master. Federação Brasileira de Basquete Master, que é a nossa entidade que regula o Master no Brasil, né? O Master no Brasil nas categorias a partir de 35 anos. Agora estão implementando também as categorias a partir de 30 anos, né? Recente, mas vamos colocar aí a partir dos 35 até o infinito, digamos, né? A última categoria é a categoria de 80 anos, né? Então existe torneio mundial, até torneio 80 anos tem pan-americano, torneio europeu, para categorias acima de 80 anos, jogadores acima de 80. E estão correndo e bem. É muito bonito assistir. Aliás, os jogos são transmitidos, Renato, pela TV? Normalmente as TVs elas fazem alguns flashes. Normalmente mais TVs locais. Pelo né? YouTube deve ter. Pelo YouTube tem transmissão. No Pan-Americano nós tivemos, Pan-Americano que foi realizado ano passado, tive também com a seleção
no ano passado na Argentina. E houve transmissão de uma plataforma de streaming, né, argentina, né? Então, quem estava aqui, claro, pôde acompanhar os nossos jogos. Vocês ficaram em terceiro? Ficamos em terceiro, fomos medalha de bronze na Argentina. Eu né? assisti uma alguns equipe, jogos. Né, realmente especial aí, que eu tive, né, muito carinho em participar, e, né, não só com grandes atletas, mas com amigos, né? Sim. Que jogam com a gente há bastante tempo, e foi realmente muito especial. É muito bacana, né? O esporte. Qualquer modalidade você acaba conhecendo pessoas que amam o mesmo objetivo, que é vida saudável, praticar, competir, que a gente gosta da competição, claro. Né? Ganhar também é sempre bom. E que jogadores você acabou conhecendo nessa sua trajetória, que são jogadores que provavelmente já passaram por grandes clubes, seleções, né? Seleção brasileira. O Basquete Master, Rimon, é uma espécie de continuação, né? Da atividade de atleta. Então, para nós não existe ex-atleta. Existem os jogadores que continuam jogando. Foram muitos jogadores aí que a gente tem contato e tem a oportunidade de ter uma boa amizade. Né? Eu vou citar um caso aqui, por exemplo. Aliás, 2 casos. Por exemplo, jogadores que jogam ainda as categorias Master, estão jogando na categoria de 60 a mais, é o Israel e o Kadum, que foram jogadores da seleção brasileira de muito sucesso. Todo mundo se lembra do Pan-Americano de 87, talvez a conquista mais emblemática, mais bonita da história do basquete brasileiro. Foram 2 jogadores que estiveram nessa campanha. O Kadum tem 4 Olimpíadas, né? O Israel também é um jogador fantástico aí, e continuam atuando. O Israel disputa todas as competições com a seleção brasileira Master 60 a mais. Né? O Kadum também está sempre presente. Um outro caso também de um jogador um pouco mais recente, né, dos anos 90 a 2000, o Rato. A população de Suzano conhece. O Rato esteve um período aqui em Suzano também. Né? Como técnico e desenvolvendo um projeto. E é um outro jogador também que está presente em todas as competições Master, dentro do país e também fora com a seleção brasileira, né? Para citar apenas esses, né? Porque podia falar que né? Vários jogadores. Aqui, a princípio, o André Bambu, que jogou comigo também na Argentina, no Pan-Americano, foi um jogador que vestiu a camisa da seleção brasileira, teve uma carreira muito bonita, nacional. Murilo Giordani, Fabricinho, o Cazé, meu brother Cazé, né? Mandar um abração para o Cazé, meu querido amigo e grande companheiro de conquistas aí, de campeonato brasileiro, né? de outras competições, e está sempre conosco, né? Então, é um prazer realmente jogar com esses craques, jogar com esses grandes atletas que fizeram muita diferença no basquete nacional e ainda fazem, né? Porque continuam eles serviram jogando. De motivação, né, Renato? Motivação para outras pessoas acreditarem que Exatamente. dá para uma pessoa né, Sim, que continuar... pratica o esporte por amor, por paixão, como amador, né? Porque a gente também tem o nosso dia a dia de Sim. trabalhar, correr atrás, a gente pratica o esporte porque gosta. E dá para chegar a uma seleção brasileira. Dá para chegar. Principalmente porque... Basta se manter bem fisicamente. Bem, né? Fisicamente. Como nós estamos claro, aqui, tecnicamente, muito bem. Né? Nós exatamente, muito atender bem. Né, os requisitos, a questão técnica também, claro, e estar à disposição da seleção. Né? Isso é muito importante. Existem muitos jogadores que deixaram a atividade, né? Se aposentaram do adulto, do profissional, vamos dizer, e largam a bola, não querem mais saber de jogar. Né? Para citar um caso aqui, o mais famoso, vamos falar do Oscar, por exemplo. Oscar, né? O Oscar realmente não quer mais saber, não quer mais jogar. É engraçado que o Oscar... E tem outras atividades, é palestrante, sim, enfim. sim. Aliás, uma atividade brilhante dele como palestrante, tão competente quanto a atividade de jogador. Ele chega a comentar jogos também, chegou a comentar. Foi comentarista em algumas alguns competições, né, em Olimpíadas, se eu não estiver enganado, ele foi comentarista. A gente vê vários esportistas, vários atletas que
quando aposenta, ele não quer mais saber. Não quer mais saber, talvez pela... O caso é o Rogério Ceni, que nunca mais quis pegar no gol. Ele fala abertamente que pegou muito no gol, tudo. E depois que aposentou, ele nunca mais... Nem rachão. Se tiver que jogar, ele quer jogar na linha. Ele não joga no gol. Exatamente. Não quer mais saber. Muitos outros casos assim, né? Muitos jogadores. Porém, tem aqueles que, mesmo deixando a atividade intensa, atividade de alto rendimento, ele quer continuar jogando, quer continuar competindo. E aí tem as categorias Master, né? Que são categorias muito competitivas, que reúnem muitos ex-atletas e muitos atletas de bom nível, que foram amadores, mas que são de muito bom nível. E a própria idade dos jogadores ajuda a nivelar. Sim. Ajuda, porque tem aqueles que foram ex-jogadores, digamos, e não tem muitas vezes uma condição física bacana para aquele momento. Muitas vezes tem jogadores que não tiveram oportunidade de chegar a ser um jogador de alto rendimento, mas se manteve bem fisicamente, então nesse momento eles acabam se nivelando. Então existe essa situação também dentro do Master, né? Legal. Mas uma característica importante do basquete Master é principalmente o encontro de jogadores que acontece durante o ano todo nas competições, e competições muito fortes tecnicamente. É o caso do Campeonato Brasileiro, o caso do Campeonato Sul-Sudeste ou do Norte-Nordeste, que é como se fosse o segundo campeonato mais importante do país. Tem o torneio de Caiobá, também tradicionalíssimo, né, que acontece todo ano e também muito forte tecnicamente. Então são os três principais. E o Campeonato Paulista, que aí acontece ao longo do ano, né, de março a dezembro, e reúne aí os clubes aqui da cidade de São Paulo, da região metropolitana, clubes importantes também. Renato, nessa linha das viagens, com certeza acontecem ali várias amizades na seleção, mesmo porque é um torneio, um campeonato mundial, acaba envolvendo várias seleções, às vezes junta seleções masculinas, femininas, de várias faixas de idade, né, como você falou, 35 mais, aí cada 5 anos é uma categoria, né? Sim. Como que é o ambiente ali nas folgas? O que vocês fazem? O ambiente de seleção, assim como o ambiente das outras competições nacionais também, onde a gente também se reúne e se encontra, você imagina o melhor ambiente possível, né? Um ambiente de muita amizade, de muita parceria, companheirismo, né? Jogadores que jogaram muitas vezes a vida toda, ou junto, ou contra, né? Tem jogadores que passou a vida toda jogando contra, chegou na seleção, chegou no Master, viraram grandes amigos. A experiência que você adquire, e o contato, né, com outros jogadores de outras seleções, né, que também tem uma convivência, né, as competições do Mundial ou Pan-Americano, são competições em que os atletas eles convivem muito, né, não só da sua própria delegação, mas junto com outras delegações, né, se hospedam sempre muito próximos, as áreas de convivência para o atleta, porque, claro, termina um jogo, os jogadores muitas vezes se reúnem para jantar, se reúnem ou para almoçar, porque tem também jogo de manhã, e precisam passar o dia, nem sempre dentro de hotel. Né? Não existe concentração. Não existe exatamente... tem a concentração, que é o local onde os jogadores se hospedam, mas é claro que terminou um jogo ou antes de uma partida, os jogadores ficam livres para eventualmente se encontrarem, conhecerem. E claro, a organização do Mundial e do Pan-Americano constrói dentro da competição locais de convivência para os atletas. Então, se você quer ir até um local para que exista esse convívio, e pode, claro, também assistir os jogos, né? São centenas, literalmente centenas de jogos que acontecem dentro de um Mundial e Pan-Americano. Os jogadores passam um tempo com isso, né? Assistir jogos das equipes brasileiras ou outros jogos que sejam interessantes de outras seleções, né? Se encontram para uma resenha. O Pan-Americano recebe a seleção americana, né? O Pan-Americano recebe. Normalmente, os Estados Unidos não mandam muitas seleções dentro das suas categorias. Normalmente mandam seleções ali já da categoria 65, 60, 70, 75 e 80. Mais as categorias mais baixo, nas duas últimas competições que eu disputei com a seleção, não tiveram seleções
dos Estados Unidos nessas categorias, né? E os Estados Unidos, né, por critério deles ou escolha deles, eles fazem dessa forma. Existem seleções e países que mandam desde o 35, que é o caso do Brasil. Sim, na América. Que seleções se destacam? Eu lembro muito bem da Porto Rico, tinha uma seleção muito boa nos anos 90, 2000. Porto Rico tinha uma seleção muito forte. Venezuela chegou a ter um outro em jogador. Algum momento teve, mas um não, jogador que jogou em NBA. Não tem uma grande tradição a Venezuela. Porto Rico, sim. Né? Porto Rico desde dos anos 80 e 90. 80 né? e 90, talvez sim. um dos maiores expoentes do Porto Rico seja Picolín Ortiz. Sim. Né? Jogador, o primeiro porto-riquenho a jogar na NBA, jogou no Utah Jazz. Cuba sempre foi boa em vôlei. A tradição de Cuba, vôlei, e o basquete feminino. O atletismo e o basquete feminino. Basquete masculino nunca teve lá uma grande seleção, né? Sim. Mas o feminino, sim, já disputou inclusive final de Pan-Americano. O Brasil ganhou. O Brasil ganhou em 91, inclusive dentro de Cuba, em Havana, né? Sim. Seleção da Hortência, Paula, Marta. Eu lembro dessa imagem que o Fidel... Sim. Estava tudo preparado para que eles ganhassem, né? E o Fidel, naquela oportunidade... teve lá... Fez uma brincadeira, né? Com a Paula e com a Hortência, porque elas arrebentaram no jogo. Acabaram e ele com o jogo. Brincou, dizendo que não colocaria medalha nelas, né? Não daria medalha, mas obviamente ficou muito claro que se tratou de uma brincadeira, né? Legal. Você acompanha a NBA, Renato? Acompanho e qual bastante. É o seu palpite para esse ano? Olha, os playoffs começam agora. Estão para começar os playoffs, está terminando a temporada regular. Né? Eu vejo aí o Milwaukee Bucks uma equipe muito forte, né? Sim. O Boston Celtics também é uma equipe bastante competitiva. Né? As duas equipes fazem parte aí da Conferência Leste, né? Devem possivelmente fazer aí final de conferência, né? Já na Conferência Oeste eu vejo aí o Denver muito forte, inclusive está liderando a conferência, né? Mas claro... E ontem eu assisti o Clippers e o Lakers, o Clippers com um time ajustadinho. É um time forte, se o Paul George voltar, que ele está com uma lesão, se voltar a tempo aí de disputar os playoffs, também vai reforçar, porque é um jogador especial, né? Vai reforçar bastante o Clippers, né? Sim. E nunca desprezar a força do Golden State, que talvez seja a principal equipe da NBA aí nos últimos 10 anos, 15 anos. Né? Você torce para qual equipe? Eu torço para o Lakers. Né? Torço para o Lakers e espero o Lakers... Mas ele está competitivo. O Lakers, depois trouxe alguns jogadores... Exato, depois dessa última janela, né? Dessa última janela de trocas de jogadores, ficou competitivo porque conseguiu colocar jogadores... Pena que chegaram tarde, né? Chegaram tarde, mas acredito que o suficiente para pelo menos ir para o play-in, que play-in da NBA é da 7ª colocação até a 10ª. Disputam né? uma pré-playoff. Um pré-playoff, exatamente. Que os 6 primeiros de cada conferência já entram automaticamente. Do 7º ao 10º, né? Do 7º ao 10º fazem uma partida... Disputa para ver quem que vai ocupar... A 7ª e a 8ª colocação. Exato. Então, e o papai LeBron, com tá voando. 38 anos, jogando igual um menino. E vai jogar com o filho dele. E vai jogar com o filho dele. Ele tem um sonho de jogar com o filho dele. Ele tem 18, 19 anos. Tá indo bem. Tá indo bem, né? E vai, em algum momento, aí nos próximos anos, próximos 2 anos, provavelmente, 3 anos, vai... entrar para a NBA e o LeBron, que vai ter aí a possibilidade de estar livre, digamos assim, no mercado, ele ele é um agente livre, ele pode escolher o time que o filho dele vai jogar para que ele possa jogar juntos. Né? Legal isso, né? Deve ser emocionante jogar muito com legal, o filho. Né? Eu não me lembro, no caso do basquete, não me lembro nenhum caso nesse sentido, de o pai jogar com o filho na competição mais importante do mundo, que é a NBA, não me lembro. Eu lembro. Aliás, no futebol. No futebol, sim. No futebol tem caso de pai e filho, que é o caso do Rivaldo, do Rivaldinho, jogaram juntos no Mojimirim. Sim. Né? E do Larsson também, que jogou jogador sueco. Sim. Né? Fez carreira também na seleção da Suécia, no Barcelona, chegou a jogar com o filho. O LeBron, ele adora quebrar recordes e números e feitos, né?
Ele é o jogador assim que, se você parar para olhar os números, é um jogador que só está quebrando recordes em números. Renato, antes da gente finalizar, eu queria que você contasse uma curiosidade. Eu estou desconfiado, mas vamos ver se essa curiosidade é que você vai contar aqui para mim. Olha, irmão, eu tenho uma curiosidade até interessante, né, em relação à parte profissional e parte esportiva, digamos assim, né? Aqui a gente falou das minhas atividades profissionais. Conta a sua curiosidade, a que está relacionada com você. Então, né, a gente falou desses dois assuntos, né, profissional e esportivo, Sim. Né, que a gente leva, como você pode perceber, a gente leva um pouco mais a sério do que o comum por aí, né? Sim. Rimon, eu sou narrador esportivo também, né? Como a gente falou aqui no princípio do nosso bate-papo. E pelo que eu tenho registro, eu sou o único narrador esportivo do Brasil a vestir a camisa de uma seleção brasileira. Eu não tenho nenhum registro de nenhum outro narrador, né? Seja de qualquer emissora ou plataforma, ou rádio, TV, enfim. Você narrou jogo de futebol? Narrei muitas competições, irmão. Narrei Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Você teve Taça Libertadores América. Tenho todo bastante narrador, registro. Todo narrador ele tem alguma expressão, uma palavra que ele cria. Você tem alguma sua? Eu não costumo usar bordões. Bordões, não costumo usar bordões dentro da minha narração, né? Eu costumo usar o momento do que está acontecendo dentro daquela partida para alguma brincadeira ou tirada, mas bordão, como era utilizado, vamos dizer aí, ficou conhecido pelos narradores, né? Eu não costumo usar esse tipo de bordão, né? Claro que a gente brinca, fala coisas do dia a dia dentro de uma narração, né? Aquilo que é de linguagem do momento, né? Que inclusive os narradores têm usado agora, né? Mais recentemente. Bastante. Pegam as falas do dia a dia, as brincadeiras do dia a dia e têm implementado dentro da narração, que fica muito legal também. Sim. Mas eu até pensei isso dentro do começo da minha carreira, porque acaba ficando muito... fica muito taxado. Então eu entendi que não era interessante para o meu estilo de narração criar bordões. Mas não significa que em algum momento, em alguma narração, saia alguma coisa que pegue e que a gente passe a usar com frequência, né? E essa é a curiosidade que você contou. Tem mais algum fato engraçado que aconteceu com você nessa carreira toda? Alguma coisa? Sempre tem fatos engraçados. Tipo, no meio de uma narração, você é obrigado a... Tem, eu já tomei choque no meio da narração. Já narrei jogo. Uma vez eu fui narrar um jogo, Rimon, em Adamantina, no interior de São Paulo, num jogo de futsal. Ferraz e Adamantina. Ferraz estava disputando o Campeonato Paulista, da divisão especial, e eu fui narrando para uma emissora de Ferraz, de rádio. Eu fui até o ginásio, e normalmente os ginásios, né, muitos deles não têm infraestrutura para receber equipe de transmissão, né? E a nossa equipe estava presente no ginásio, né? Não fizemos o off-tube, né? Não fizemos pela TV, fizemos no ginásio, na oportunidade. Isso foi em 2005, 2006. E o ginásio tinha só uma cabine de transmissão e essa cabine de transmissão estava ocupada pela emissora local. Eu tive que narrar do meio da arquibancada. E o ginásio lotado, Rimon. E claro, né, a gente narra, e uma cidade como a Adamantina, as pessoas sabem que ali se trata de uma emissora de fora, né, de pessoas que vieram de fora, provavelmente acompanhando o time adversário. Então a torcida ficava gritando da minha orelha o tempo todo. Ou perdeu? Esse jogo Ferraz ganhou. Esse jogo Ferraz venceu e foi um jogo assim, tipo 5-4, 4-3, bem disputado. Né? Aconteceu de tudo nesse jogo. Explodiu o placar eletrônico, porque tinha chovido muito, parte do nós estava alagado, e fogo no placar eletrônico, parte elétrica. O ginásio também sem
sem estrutura, né? Então foi uma curiosidade, foi uma narração interessante, porque o público ficava ali muito perto, né, xingando a gente ali atrás e, né, e de alguma forma interferindo na transmissão e até chegar ao final da transmissão. É claro que com bastante jogo de cintura ali, né, e bastante até resenha mesmo com quem estava ali, porque eu não podia brigar, lógico, né, estava sozinho ali na transmissão junto com o comentarista na oportunidade, repórter de quadra, de campo, né, o Miguel Leite, meu grande amigo Miguel Leite. Finalizamos a transmissão e foi muito legal, né? Depois virou história para contar. E também numa oportunidade, só para concluir também, Rimon, já tomei choque em transmissão, né? Não dentro de cabine, mas numa parte superior, onde era destinado ali para as equipes de reportagem, de transmissão. Num ginásio, eu toquei numa parte de ferro, no meio da transmissão, narrando o jogo. Toquei numa parte de ferro e tomei um choque. Né? E consegui fazer com que ninguém percebesse o susto ali que eu tomei, né? Da surpresa do choque. Não foi nada muito forte, mas, né, para quem estava ali concentrado transmitindo, foi o susto. Né? São várias histórias. São várias histórias. Esporte é muito legal, né? Principalmente, assim, você fazer, por exemplo, um jogo grande, que eu já tive também a oportunidade de fazer jogos grandes aí de Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América, já narrei final de Libertadores, né? Final do Santos, inclusive, narrei o Santos campeão da Libertadores em 2011, que legal. Diante do Peñarol. Foi em Pacaembu? Pacaembu, final no Pacaembu. Né? Tive a oportunidade de fazer esse jogo e muitos outros aí, né, ao longo de vários anos de narração, né? Os estádios e ginásios que a gente já transmitiu te dá infraestrutura, te dá ali uma boa possibilidade de você desenvolver o trabalho. Só que em muitas outras competições de porte menor e de esportes, vamos dizer assim, menos notados, menos que tem menos visibilidade, então nem sempre se coloca uma infraestrutura adequada para quem vai trabalhar. Nem para o próprio jogador, muito menos para a imprensa. Então, que acaba gerando aí muita história que ali na hora é perrengue, mas depois vira história engraçada para contar. Situações cômicas, né? Exatamente. Renato, eu queria te agradecer a gentileza, né, de ter, primeiro, aceitado o convite, né? E pela lembrança aqui, pela gentileza que você trouxe, Basquete Master, vou usar. Essa é para... Essa é o que ele gostaria de usar. No bate-bola aí, para usar. No bate-bola. Vai criar um pouquinho de inveja aí nos... Certeza, porque essa é concorrida, viu? Olha, com certeza. O que a gente recebe de pedido de camiseta aí, Sim. É claro que, né, a gente não consegue presentear todo mundo, né? Sim. Todos que nós gostaríamos de presentear, mas claro que na medida do possível a gente vai presenteando os amigos, né, e pessoas que são também especiais e que a gente tem muito carinho. Eu tenho a oportunidade, né, a felicidade de ter contato com o Renato. Posso dizer que você é um talento, porque realmente o que você faz, você é comprometido, você é hábil, você tem várias habilidades, talentos, né, como você mesmo já falou aqui, a gente falou aqui durante esse nosso bate-papo aqui. E eu gostaria de ver você, Renato, participando mais, né? Porque como você hoje é assessor de comunicação, você fica nos bastidores, nos background. Então você tem que... Gostaria muito de ver você participando. Espero que esse café traga oportunidades, né? Empresários que buscam uma pessoa para apresentar eventos, cerimoniais e tal. A pessoa indicada é o Renato Ourives. Renato, muito obrigado, agradeço muito e eu fiquei muito feliz de ver que você está bem, né? Como profissionalmente e continua na vida ativa como atleta, né? Como esportista. Sim. Muito legal. Obrigado, Rimon. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? Primeiro de tudo, a oportunidade de poder te rever, né? Como um amigo muito querido.
E a oportunidade de participar aqui do Café com Rimon, que a gente tem assistido, tem acompanhado as entrevistas, é um momento de muito prazer. Sim. Né? Então, você empresário que for convidado aqui pelo Café com Rimon, sinta-se realmente agraciado com esse momento, porque é muito gostoso a gente estar aqui, bater papo, falar das nossas atividades e, como eu disse, poder encontrá-lo. Foi um grande prazer realmente. Muito obrigado pelo convite, Rimon. Obrigado, Renato. Eu que agradeço.